Imagina que você vai para uma ilha que você nunca viu na vida, mas tem uma leve sensação de que você já esteve lá antes. E quem diria que depois de Clannad, Angel Beats, Charlotte, a gente ia ter mais uma nova obra pra gente ficar muito feliz do nosso querido Jun Maeda. E sim, muito feliz entre muitas aspas. E essa é basicamente a história de Summer Pockets, um anime dessa temporada que, sinceramente, pra mim tá sendo cogitado a não ser só um dos melhores animes de romance, como também um dos melhores animes no geral de todo o ano. Isso que a gente só tá em abril, ainda tem mais 2 temporadas aí pra ver o que vai acontecer. Summer Pockets basicamente conta a história do Takahara Hairi, que é um jovem que acaba se mudando pra uma ilha que ele não conhecia antes, justamente porque a avó dele acabou falecendo e ele precisa ajudar a tia dele a limpar a casa. Essa, na verdade, é a história fachada que o Takahara nos conta, porque a gente descobre que antes ele era do clube de natação, e aí por conta de um trauma que ele teve dentro do clube de natação, ele meio que pegou um pouco de aversão de água. Então é uma coisa que ele vive enfatizando ao longo da série, que ele na verdade tá indo pra essa viagem pra poder se curar. Ainda não nos foi apresentado qual que foi esse erro que ele cometeu, mas pra ter acontecido um trauma desse tamanho, a gente imagina que pode ter sido bem grave. E assim como em toda a história do nosso Jun Maeda, a gente sempre tem personagens característicos. A primeira que nos é apresentada é a Shiroha, que é uma garota que ela é um pouco mais tímida e reservada e que ela tenta esconder sempre um pouco do seu passado. Depois nos é apresentada a Ao Sorakada, que é uma garota muito mais energética do que a Shiroha, e ela é basicamente aquela garota que aparenta ser inocente, mas na verdade só pensa besteira. Temos também a Tsumugi Wenders, que na verdade é meio alemã, justamente porque o pai dela é estrangeiro, então é por isso que ela tem essa ascendência alemã. E diferente das outras, a personalidade dela é muito mais calma e gentil do que as outras. Então muitas vezes ela tem uma forma um pouco mais sonhadora de tentar observar o mundo. Outra que também é apresentada é a nossa querida Kamome, que até o momento é a personagem que mais teve desenvolvimento durante a obra. A gente vai falar um pouquinho mais dela mais pra frente, mas por enquanto é isso que vocês precisam saber. E por fim, a personagem mais misteriosa dessa obra, Umikato, que é como se também fosse uma parente do Hairi, só que a gente descobre que ela é um pouco mais misteriosa do que isso, porque tem umas coisas meio esquisitas acontecendo. Bom, em qualidade técnica, vamos dizer que Summer Pockets ele não é dos melhores, mas não significa que ele é ruim. Ele tem uma ótima produção, mas logicamente que ele poderia ter sido melhor. Ele tá sendo produzido pelo Estúdio Feel, que na minha concepção, ele é um estúdio mediano pra bom. Ele tem obras muito boas, mas também tem algumas muito capengas. Ele é conhecido muito principalmente por conta das obras como Tsuka ga Kirei, Bokutashi no Remake. Eu acho que a principal delas, o trunfo do Estúdio Feel, que é um anime de Oregairo. E bom, como o Takahara ele vai se envolvendo um pouco mais com essas pessoas daquela ilha, algumas coisas que pareciam misteriosas ao longo do tempo vai se tomando forma. Principalmente porque em todo lugar que o Hairi vai, ele sempre fica com essa sensação de que ele já esteve lá antes. E isso ao longo dos episódios a gente vai tendo uma explicação um pouco mais detalhada do que tá acontecendo. Uma coisa que eu achei interessante, pelo menos até o ponto atual, é que no primeiro episódio o que dá a entender é que a Shiroha vai ser a personagem principal. Vamos dizer assim, a personagem que o Hairi mais ia ter interação. Justamente porque o protagonista ele começa a interagir um pouco mais com a Shiroha, começa a dar algumas aulas de natação. Eu acho que é por conta disso que o anime dá a entender que a Shiroha vai ser a personagem principal, justamente por conta dessa ligação que ambos têm com a natação. Mas aí durante o segundo episódio a gente já começa a ver que tem algumas coisas querendo mudar, porque aí a gente é inserido a Kamome, e de começo parece que é só uma garota sonhadora, que ela quer buscar alguns tesouros, que ela tem um passado dentro daquela ilha, e aí lá ela conta que 10 anos atrás ela foi lá com os amigos dela, eles encontraram um tesouro, formando meio que um grupinho de mini piratas lá pra tentar achar um navio perdido. E aí ao longo desses 6 episódios que já aconteceram até agora, o anime vai desenvolvendo muito mais a relação do Hairi com a Kamome. Então lá a gente tem os dois se divertindo juntos, conversando, a gente entende um pouco mais sobre o passado de cada um deles, e nisso a gente também vai tendo muitos flashbacks, mostrando que o Hairi já esteve naquela ilha e ele era um dos que faziam parte do grupinho da Kamome há 10 anos atrás. Então a gente sabe que o protagonista já esteve naquela ilha 10 anos atrás, mas ao que parece o protagonista não. E é isso que tá deixando a dúvida em todo mundo, porque até um presente episódio ainda não foi explicado pra gente por que o Hairi não tem mais essas memórias. E é um anime que eu tô achando muito interessante porque eles estão conseguindo construir um mistério que aos poucos está sendo solucionado. Não é igual muitos outros animes de drama, mistério, de suspense, que eles formam um mistério e quando vai resolver eles criam outro mistério, vai se estendendo assim até o final do anime e no fim eles não respondem nada. Summer Pockets ele é um anime que fica criando mistério em cima de mistério, mas a gente não vê que ele tá ficando com pontas soltas. É óbvio que como o anime ainda não terminou, em todo episódio eles tentam puxar algum gancho pra gente ficar mais interessado no próximo episódio. Outro ponto também é como a qualidade gráfica tá muito bonita. Obviamente que como ele é um anime um pouco mais lento, ele não tem cenas muito coreografadas, com muita complexidade na hora de animar. Então você vê que tem muitas cenas paradas, você vê que não são cenas com muito movimento, mas isso não significa que é algo ruim, até porque como ele é um anime um pouco mais lento, a gente fica até um pouco relaxado de ficar acompanhando. Agora, uma coisa que eu tenho que elogiar é a qualidade de cores e iluminação que esse anime tem, porque a qualidade gráfica em questão de cores é um anime muito bonito, mas eu acho que acima dessa produção, que ao meu ver tá sendo muito bem trabalhada, o que mais tá vendendo a obra pra mim são os personagens carismáticos, justamente porque cada personagem tem uma personalidade própria, eles têm o desenvolvimento deles, e não são personagens que estão sendo jogados de lado.
É claro que de primeiro momento eles tentaram focar muito mais no Hairi e na Kamome, o que sim, realmente fez com que alguns personagens ficassem mais apagados, justamente porque eles não estão tendo muito tempo de tela. Mas eu acho que isso é algo que vai ser consertado ao longo dos próximos episódios, porque na própria obra a gente descobre uma coisa que infelizmente vai acabar tirando a Kamome de cena. Porque agora, trazendo spoilers pra vocês, o Hairi e a Kamome, eles finalmente completam a jornada deles, eles encontram esse navio pirata, e lá a gente descobre toda a verdade, que a Kamome, na verdade, era uma garota muito debilitada, e vivia doente o tempo todo. Muito possivelmente ela já está morta, e aquela pessoa que o Hairi, na verdade, estava interagindo esse tempo todo, na verdade era só o espírito da Kamome que queria completar essa promessa, de todo mundo se encontrar 10 anos depois no mesmo lugar, e aí sim fazer essa jornada pra encontrar o navio pirata. E aí então, depois de toda essa jornada, a gente chega finalmente no episódio 6, onde é nos contado toda a verdade de que a Kamome provavelmente já tenha morrido, o que significa que muito provavelmente ela vai perder tempo de tela. Eu acho que é por isso que eles tentaram focar muito nela agora, porque justamente como é uma personagem que já teve o seu fim pré-escrito, eles resolveram focar bastante nela enquanto ela ainda tá tendo tempo de tela, e aí mais pra frente eles vão desenvolver os outros personagens. Pelo menos ao meu ver, eu acho que é isso que vai acontecer. E é aí então que finalmente a gente chega, né, no final do episódio 6, onde a gente tem uma linda declaração de amor, a gente percebe finalmente que um tem sentimento pelo outro, que ambos se gostam bastante, mas que infelizmente por conta do destino, eles não vão poder ficar juntos. E aí que então a gente tem aquela cena maravilhosa, né, de fechamento de ciclo, que é o Hairi dando um beijo na Kamome. Essa ao mesmo tempo que é uma cena muito bonita, principalmente por conta de toda a iluminação, da coreografia, da produção, da música de fundo, que eu também tenho que bater palma por conta disso. É ao mesmo tempo bastante triste, porque a gente percebe que esse não é um casal que vai acabar ficando junto, justamente porque a Kamome não tá mais naquele mundo. E é então que a gente descobre outro plot twist, e eu não sei se vocês se lembram, mas eu acabei de falar da Umikato. Era meio que uma das parentes do Hairi. E se vocês também se lembram, eu disse que ela era uma garota muito misteriosa, porque de começo ela tava lá também pra ajudar a limpar a casa da avó. Porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, justamente quando o Hairi acaba de se despedir da Kamome, a Umi também acaba desaparecendo em um monte de feixe de luz, o que nos deixa ainda muito mais intrigado com o que tá acontecendo de verdade. E é um anime que eu queria mostrar muito aqui no canal, principalmente pra falar pra vocês darem uma chance pra esse anime. Eu sei que é um anime um pouco lento, algumas pessoas podem não gostar desse estilo de anime, mas é um anime que eu peço pra vocês darem uma olhada nos 3 primeiros episódios, e se vocês gostarem, vocês podem continuar acompanhando, porque é um anime que, pelo que eu tô vendo, vai estar no meu top 10 de melhores animes de romance desse ano. E outra coisa interessante nesse anime, depois de tudo isso que eu já falei pra vocês, é que esse é um anime que, apesar de ser lento, ele não é devagar. Você não sente que é um anime que ele tá ficando entediante, que é um anime onde você vê que as coisas não estão avançando. É um anime que em todo episódio que eu assisto, eu vejo os 20 minutos dele e eu falo, acabou já? Porque eu sempre tô esperando que vai acontecer alguma coisa a mais. E é um anime que eu acho que deve se dar muito crédito à produção dele, justamente porque não é fácil você fazer um anime que seja um pouco mais lento, mas que tenha reviravoltas o suficiente pra te deixar intrigado em todo episódio. Eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer nos próximos 6 episódios. Eu espero que ainda tenha um desenvolvimento romântico dos personagens. Eu não falei pra vocês, mas pra mim, infelizmente, como a gente não vai ter mais a Kamome sendo uma das personagens principais, eu vou estar apostando minhas fichas na Shiroha, até porque é a personagem que mais teve desenvolvimento com o protagonista. Então, se não for a Kamome que o protagonista vai ficar, eu espero que ele fique com a Shiroha, mas aí já é opinião pessoal. Eu quero muito ver como que vai finalizar essa história. Até o momento eu tô gostando bastante. É o meu anime favorito dessa temporada, pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que vai se desenvolver, mas até o momento é o único anime que eu realmente fico ansioso pra poder assistir o próximo episódio. Então, se você é um desses caras que gosta de uma história dramática, com romance leve, com uma vibe um pouco mais relaxante, então esse anime é pra você. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês pelo menos dêem uma olhada nesse anime, porque realmente eu tô gostando bastante. E por favor, deixem aqui nos comentários se vocês estão assistindo, se vocês vão começar a acompanhar. Quem tá assistindo aí, me conta o que tá achando, porque eu pelo menos tô achando maravilhoso, mas às vezes pode ser só a minha opinião pessoal, né? E às vezes o anime pode ser tão ruim e só eu tô gostando. Mas por hoje eu fico por aqui. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal pra continuar acompanhando os próximos vídeos. Temos pelo menos um vídeo aqui toda semana falando de recomendações de anime pra vocês. E eu espero todos vocês no próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos e um ótimo domingo. Falou!